Trabalho não te leva, salário pequeno e dinheiro pouco. Bom, a grande verdade é que muitas pessoas estão realmente trabalhando e sentindo isso realmente na pele. E quais são os motivos que faz com que você acabe sentindo mais do que outras pessoas? Eu tenho certeza que muitas vezes você acaba não entendendo o porquê está nessa condição financeira, mesmo sabendo que está trabalhando todos os dias. E já deve ter pensado também de que vale realmente estar trabalhando, sendo que não consigo alcançar absolutamente nada e muito menos fazer aí coisas que gostaria, coisas simples. Bom, nunca tenho tempo e a vida acaba sendo uma correria danada, não consigo sequer descansar. Estou preso realmente num sistema bem ruim que não me oferece bons resultados. Bom, o fato é que você já deve ter pensado em uma ou mais dessas situações e eu tenho certeza que esse conteúdo vai realmente te auxiliar bastante. Então, a primeira coisa que você realmente deve entender dentro desse conteúdo aí, dentro desse vídeo, é que, na verdade, o seu trabalho de fato nunca vai te levar a lugar nenhum. Porque, começando aí por partes, né, e falando do trabalho, o seu trabalho, ele deve, na verdade, ser conduzido por você e não te conduzir. E se você não entendeu, é assim. Na verdade, você deveria entender que trabalho é tudo aquilo que colocamos energia para mudar o resultado final. Então, quando você chega aí na empresa onde você trabalha, você começa a colocar energia em algumas atividades para que você mude o resultado final. E com o passar do tempo, você acaba executando muitas tarefas. E depois você acaba sendo remunerado, remunerada, recebendo o seu salário de acordo aí com aquilo que foi pré-estipulado é, na sua carteira de trabalho, muitas vezes de acordo com o valor da hora de trabalho. Então, vamos lá. A partir do momento que você entende essa situação, você tem que começar aí a olhar para esse trabalho de forma diferente e entender que não é o simples fato de estar indo trabalhar que vai fazer com que algum resultado da sua vida seja mudado. Você deve entender que existem algumas pessoas fazendo a mesma atividade que você aí na empresa e quanto tempo faz que elas estão fazendo a mesma atividade. E se elas estão fazendo há mais tempo, é sinal de que o tempo não vai fazer com que você realmente saia dessa atividade e vá para uma outra atividade onde você ganhe mais. Bom, muitas vezes você está também criando uma perspectiva com relação ao seu trabalho e aí na empresa não tem a oportunidade, né, onde você trabalha. Então você cria uma perspectiva de melhorar, de ter um pouco mais de dinheiro, de ver aquele salário um pouco mais gordinho, né? Mas isso não vai acontecer. Por quê? Porque você não está conduzindo o trabalho, você não está pensando que se esse trabalho não te der aí o que você realmente não te oferecer aquilo que realmente você gostaria de ter, você precisa partir para uma segunda opção. Primeiro, você deve entender que o trabalho não é seu. A partir do momento que você sai, outra pessoa vem e substitui. Então, assim, você não tem autonomia sobre isso. Na verdade, o trabalho ele é da empresa. E não existe nenhum, na verdade, cargo que seja ocupado e insubstituível. Bom, a partir de então, muitas vezes você está esperando que a empresa faça por você aquilo que você deveria fazer. E o que você deveria fazer então? Você deveria se preparar, você deveria estar trabalhando e oferecendo, na verdade, currículo a outras empresas, mostrando as suas qualificações para que possíveis alternativas melhores possam aparecer. Dessa forma, você estaria conduzindo a sua vida. Também a sua vida profissional. Também você poderia chamar aí as pessoas que são responsáveis, marcar aí, né, um tempo para você bater um papo e tentar aí negociar um aumento, uma mudança de cargo. Eu sei que muitas vezes é difícil, mas quem não é visto não é lembrado, então não custa ter essa conversa.
Isso são formas, numa boa, né, essa conversa, mas isso são formas de fazer com que você esteja conduzindo para onde você quer essa situação profissional aí, né? Pelo menos tentando aumentar aí a chance de ter um resultado melhor, tá? E depois uma outra coisa que você precisa também entender, que o trabalho em si, ele não é responsável por toda a sua vida. Então, o que acontece? As pessoas começam a trabalhar numa determinada atividade e elas começam a depositar toda a energia, toda a ficha naquele trabalho. E elas não desenvolvem aí uma outra fonte de renda, elas ficam dependentes muitas vezes de uma fonte de renda só. E daí então, quem tem duas tem uma, quem tem uma não tem nada. Bom, entenda, se você só tem uma fonte de renda e essa fonte de renda é o seu trabalho, quando você é desligado da empresa ou desligada, você acaba perdendo e ficando muito vulnerável, porque você fica sem esse retorno que você precisa para viver a sua vida, né? Você fica sem renda. Então, quando você tem mais de uma, independente de você perder uma, a empresa te desligar, qualquer coisa, você continua seguindo a sua vida. Então, também tenha isso em mente, é necessário você criar uma outra fonte de renda o quanto antes. Comece a desenvolver qualquer atividade. Às vezes dá para desenvolver uma atividade aí no seu WhatsApp, com os contatos que você tem. Dá para desenvolver uma atividade, às vezes, em alguma rede social sua, né? Desde que você entenda que, assim, você deve mudar a sua cabeça, deve começar a pensar que você é uma instituição, né? Que você realmente é a maior empresa que existe, porque as suas ações, os seus comportamentos, eles são únicos. Você é único. Então, a partir do momento que você para de ficar se preocupando com coisas que não estão sob o seu controle, com alguns comentários desnecessários em rede social, que você muda a sua postura, a sua imagem, né? Você tem que, na verdade, ter uma presença virtual hoje limpa, né? Que não ofenda ninguém, muitas vezes distante aí das suas opiniões. Porque quando a gente fala de opinião pessoal, isso, na verdade, é pessoal, é seu, não é de outras pessoas. Então você não tem que ficar dividindo e arrumando confusão aí. Por quê? Quando você tem uma postura diferente na internet, você consegue vender alguma coisa, criar uma outra alternativa de renda, tá bom? E assim, se não der para você vender para as pessoas que você conhece, para os seus contatos, venda aí no seu bairro, venda na sua cidade, venda no seu estado, ou venda na internet mesmo para pessoas que você não conhece. Né? Existe essa possibilidade de criar um negócio com qualquer tipo, linha de produto aí, tá? Mas não deixe realmente de criar uma outra alternativa. Ah, mas precisa ser na internet? Não precisa, você pode trabalhar e prestar um serviço, fazer um bico, né, em horários alternativos. Você precisa, na verdade, se organizar para que você tenha essa segunda fonte de renda. Sei lá, vender marmitas, vender água no sinaleiro, vender salgado em portas de empresa aí. Na sua cidade deve existir aqueles aglomerados de empresas, onde geralmente você tem uma concentração de pessoas aí muito grande, né? Então, qualquer coisa que você realmente venda, não estou dizendo qualquer coisa no sentido de não ter qualidade, eu estou dizendo qualquer produto, né? Seja comestível ou não, existe uma chance grande de conseguir aí, na verdade, fazer um dinheiro, porque você está onde existem pessoas. Então, dê uma estudada nas situações, nas alternativas, não perca a esperança e comece já uma segunda fonte de renda para que você não fique dependente só do seu trabalho aí na empresa com a sua carteira de trabalho registrada muitas vezes. Bom, a outra coisa depois é que as pessoas falam, estou trabalhando, mas o meu salário é muito pequeno. Bom, o seu salário, na verdade, ele é de acordo com a sua atividade. Você tem que entender que existe um piso, né? Isso é legal, na verdade, defendido por lei, né? Então existe um piso salarial e dentro da sua atividade você está ganhando pela sua atividade. Então não fique reclamando do seu salário, porque você, na verdade, pode fazer algo muito maior com relação a essa questão do seu salário. Se você não ficar dependente disso, esperando realmente que isso seja a sua única fonte de renda, como eu já falei, pode ter certeza que você vai realmente perceber que hora ou outra o seu salário vai ser o que menos importa e você vai poder até se desligar dessa atividade que você tem, né, remunerada aí através da carteira de trabalho, do seu contrato, né, com relação à carteira de trabalho, e ter mais tempo para investir não só na sua vida pessoal, mas também na sua vida profissional. Então faça isso, não perca tempo,
crie uma outra alternativa, faça com que o seu salário fique mais pequeno ainda e que você não dependa dele, com essa outra alternativa, com essa segunda fonte de renda. E aí o dinheiro não dá para nada. É claro que o dinheiro não dá para nada. Se você está trabalhando há 10 anos e você percebeu que nesse período você não conseguiu desenvolver uma outra atividade dentro da empresa, você não recebeu uma promoção, você continua no mesmo cargo. Daí, então, consequentemente, é o mesmo salário. O reajuste salarial ao longo dos 10 anos foi muito pequeno, se comparado com a inflação. Os preços subiram demais. Então, dentro desse contexto, o que acontece? O seu salário sempre vai estar muito distante dos preços. Você perdeu o poder de compra ao longo desses 10 anos. Você devia, na verdade, ter criado, né, outras situações que gerassem dinheiro para você, que gerassem realmente resultado financeiro, para que você, na verdade, conseguisse, né, tanto elevar os seus ganhos, né, aqui, quanto acompanhar os preços dos produtos. Quando isso não acontece, a situação fica muito desproporcional. Então, o seu ganho está aqui, o salário está aqui, e aí fica muito distante, né, para que você consiga alcançar aí realmente esses preços e acompanhar a inflação. E é por isso que talvez você esteja, na verdade, sentindo bastante. Agora, o fato é que você está sentindo, mas você deve se organizar, você deve começar a fazer um planejamento, você deve começar a entender as coisas de forma diferente, porque a partir do momento que você tem ações e comportamentos diferentes, pode ter certeza que o resultado será outro. Então, é importante nesse exato momento você colocar tudo na ponta do papel, começar aí a anotar o que você realmente ganha, o que você realmente gasta, quais são aí, na verdade, as habilidades que você tem para que você consiga gerar aí uma segunda fonte de renda, né? Então, entenda o que você tem, essas habilidades, entenda também aonde você está aí, entenda o lugar onde você está, quais são, na verdade, as chances de você conseguir uma fonte de renda, entenda as reais possibilidades e assim, pare de ficar reclamando e comece a buscar alternativas, porque as reclamações não vão resolver os seus problemas. Fiquem com Deus, até os próximos vídeos, um abraço e fui. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu comentário, que isso é muito importante. E é claro, compartilhe aí esse material que eu tenho certeza que vai auxiliar outras pessoas. Um abraço e fui.